Mas agora eu quero ir para Santa Catarina porque o prefeito de Camboriú fez críticas ao Partido Liberal e também ao vereador Carlos Bolsonaro após declarações e movimentações políticas que geraram repercussão nos bastidores da direita. Algumas delas a gente já repercutiu aqui, troca de farpas e tudo mais. E a gente vai saber agora as últimas atualizações sobre mais essa crítica, então, do prefeito de Camboriú com a Daiane Rosa, ela que é da Jovem Pan Litoral de Santa Catarina e vai trazer então o contexto pra gente. Muito bom dia, querida. Bom dia, David. Bom dia a todo mundo que está acompanhando aí a programação. Então, o que está acontecendo aqui no estado de Santa Catarina, né? Essa fala aí do prefeito Leonel Pavão acende mais uma vez essa disputa, esse debate pela vaga no Senado aqui no estado de Santa Catarina. O prefeito Leonel Pavão que não concorda, né, já deixou registrado aí que não concorda essa candidatura do filho do Bolsonaro, então aí o Carlos Bolsonaro, que recentemente abriu mão aí da vaga de vereador no Rio de Janeiro para concorrer ao Senado aqui em Santa Catarina, né? O que acontece? O prefeito Leonel Pavão, que é do PSD, ele diz que o povo, né, que aqui não é balcão de negócios, o povo catarinense não é mercadoria de troca, não é moeda de troca para os partidos políticos. E essa fala do prefeito Leonel Pavão, ela também entra em acordo com a fala de outros prefeitos, inclusive prefeitos do PL aqui no estado de Santa Catarina. Não só de prefeitos, mas de uma ala forte do PL também, que é contra essa candidatura do Carlos Bolsonaro ao Senado por Santa Catarina, né? O governador Jorginho Melo não quer entregar 2 vagas do Senado para o PL, porque aí iria dificultar que houvessem alianças com outras siglas. Ele defende, então, que continue aí o senador, né, Esperidião Amin, que é do PP aqui de Santa Catarina. Então, iria sobrar só uma vaga no Senado para ou então o Carlos Bolsonaro ou para a Carol Detoni, e que ambos são do PL. Por isso existe essa rixa aí que está, infelizmente, aí, causando essa questão dentro do próprio partido do PL, porque outros nomes do PL também são contra essa candidatura do Carlos Bolsonaro ao Senado aqui em Santa Catarina. Vale lembrar que o prefeito Leonel Pavão, atualmente prefeito de Camboriú, é um nome, né, muito influente dentro do cenário político no estado de Santa Catarina, porque ele já foi 3 vezes prefeito de Balneário Camboriú, já foi deputado, já foi senador e também já governou o estado durante alguns meses. E nessa última eleição que nós tivemos para prefeito, onde o Leonel Pavão foi eleito prefeito de Camboriú, ele desbancou o candidato do PL. E a filha dele, em Balneário Camboriú, também do PSD, a Juliana Pavão, desbancou também o candidato do PL, que inclusive recebia apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. A prefeita Juliana Pavão, que também é uma crítica, aí, principalmente também, inclusive, em relação ao filho do Jair Bolsonaro, o Renan Bolsonaro, que é vereador aqui no município de Balneário Camboriú. Tá certo. Muito obrigado pelas suas informações, direto de Santa Catarina. Agora a gente vai repercutir aqui com a bancada, porque mais um episódio, então, mais uma manifestação envolvendo o Carlos Bolsonaro. A gente já viu, então, a Carolina Detoni também incomodada com essa situação, até mesmo falando que vai trocar de partido. E agora o prefeito de BC, Balneário Camboriú, Mano Ferreira. Eu acho que o prefeito tá certo. É uma barbeiragem louca aí, essa interferência, jogando, colocando como se fosse uma peça de xadrez, e a população fica simplesmente tratada como gado, né? Como, não, vamos botar ali, vamos levar alguém que não é do Estado para o Estado, eles vão votar de todo jeito, mesmo que o Carlos Bolsonaro sequer conheça direito o Estado. Eu acho isso Parece fazer as pessoas de Santa Catarina de tontos, né? Menosprezar a inteligência das pessoas de Santa Catarina. Porque a gente está votando, não no sobrenome, a gente tem que votar em alguém que vai fazer algo pelo nosso estado. E o primeiro passo para isso, certamente, é conhecer, é ter proximidade com aquele estado, que não é o caso que a gente está vendo aí.
Sim, ele foi do Rio de Janeiro por muitos anos, né, como vereador ali. Ele vai estar ali em posição de defender os melhores interesses de Santa Catarina. Então, eu fico pensando que... Acho que ele não sabe quais são os melhores interesses de Santa Catarina. Assim, não... Sabe ou não sabe, o Gustavo Mesquita? sabe, Tá né? quietinho, não quer entrar nessa pauta? Olha, não vou dizer aqui, é difícil avaliar se o prefeito de Camboriú tá certo, se tá errado. Até porque é uma questão também partidária, que diz respeito lá às diferenças internas, mas o que eu observo e me preocupa é que enquanto essas diferenças aumentam, enquanto a direita se digladia cada vez mais, a esquerda nada de braçada. Então isso é algo que precisa ser revisto com maior urgência. Seja quem for os personagens aí que têm intenção de ser candidato a senador ou a deputado, eu penso que é o momento de deixar as preferências individuais, as vaidades, os desejos pessoais de lado em prol de um projeto maior, que é um projeto de interesse público, é um projeto que tem que ser de salvar o Brasil, tirar o Brasil desse atraso, do populismo, da perseguição política, de tantos absurdos que a gente assiste dia após dia. Essa tem que ser a prioridade. Será que Carol Detoni também já não tinha chance suficiente para conseguir consolidar? Quando você tira o quadro de um estado para botar em outro, você está quase dizendo que os quadros daquele estado não são capazes ou não são qualificados para fazer aquela disputa. E um ponto muito interessante, veja só, é que Flávio Bolsonaro, em tese, é senador pelo Rio. Em tese, vai ser candidato à presidência. Logo, abre-se uma vaga para disputa ao Senado essa que é a do Rio principal de Janeiro. dúvida. O estado de Carlos Bolsonaro. Então, por que, afinal de contas, ele não pode ser candidato na vaga que antes era do seu irmão e tem que ir para outro estado? Esse é o tipo de movimentação política que aumenta a desconfiança sobre a candidatura de Flávio. Se a candidatura é para valer ou se é preciso manter a vaga dele no Senado resguardada para que ele desista da candidatura à presidência. Enquanto isso, a esquerda também está se articulando. Por exemplo, a movimentação da Marina Silva, dizendo que não vai ser vice, que sim vai ser senadora, porque já tiveram algumas apurações nesse sentido. Até o Igor Damasceno trouxe, nosso repórter de Brasília, essa informação de que não, ela deve deixar o cargo de ministra em abril, mas deve concorrer pelo Senado em São Paulo. Por quê? Porque já está vendo essa movimentação da direita também para formar a frente ampla no Senado Federal e dessa maneira eles querem atrapalhar. E essas movimentações, essas brigas também, você acredita que acabam atrapalhando a direita nesse sentido, Aninha? Eu acho que não é nem questão de atrapalhar, mas eu acho que desgasta. Porque são episódios como esse que, quando a gente noticia, escancaram que a preocupação política dessas pessoas não é com o melhor para aquele determinado estado, para aquela determinada localidade, mas sim a acomodação de interesses para que seja alcançada essa frente ampla. É uma questão de troca de apoio, de fundo eleitoral, ou seja, eles estão escancarando que a preocupação principal não é com a sociedade. E isso, ao meu ver, é sim muito desgastante, porque cada dia mais as pessoas estão mais atentas às questões políticas. Elas estão mais espertas para esse tipo de movimentação e acabam buscando novas opções na hora de votar. Porque sabem que esses velhos, né, essas pessoas que a gente já está acostumada, não estão tão preocupadas assim com o nosso bem-estar, mas sim com seus próprios interesses. É exatamente isso. E a gente vai continuar acompanhando todas as movimentações, falas e mobilizações que estão sendo feitas nos mais diferentes cantos. E agora a gente tendo, né, a fala do prefeito de Balneário Camboriú contra também essa migração do filho do Bolsonaro aí indo até o estado de Santa Catarina. Porque está gerando um racha por lá e muitas movimentações ainda sendo feitas.